Olá pessoal, eu sou o professor José Bezerra Menezes Filho e tenho uma série de aulas no vídeo no YouTube. Essa aula de hoje a gente vai tratar de sistemas em PU, sistemas por unidade. Eu sou do estado da Paraíba, como vocês podem perceber, estou indicando aqui no mapa aqui da região do Nordeste. Bem, então, o sistema por unidade ele é muito útil em várias aplicações para o engenheiro eletricista, né? Porque ele trabalha com unidades normalizadas. Isto é normalmente feito em análise de sistemas de potência. Então, é muito útil o sistema por unidade quando o engenheiro trabalha com uma parte de sistema de potência. Quais são as vantagens do sistema normalizados ou em PU? Primeiro, os parâmetros ficam com, em uma variação estreita. Então, você imagine um transformador que, por exemplo, trabalha com uma corrente no primário em torno de 30, 35 amperes, enquanto ele tem uma tensão no primário de 13,8, por exemplo, então 69 kV. Então dá uma diferença grande. Quando a gente trabalha em PU, os valores de todos os parâmetros de seguro ficam muito aproximados. O método é definido para eliminar o transformador ideal do circuito. E isso a gente pode observar que quando o transformador, aquela relação de espiras ideal, a gente pode eliminar e ficar só com uma reatância para representar o transformador. A tensão do sistema analisado é normalmente perto da unidade. Então essas são as vantagens do sistema normalizado, né? Uma das três vantagens. Então, quando a gente trabalha por unidade, a equação básica para trabalhar na escala por unidade é essa aqui. Você pega o valor da grandeza e divide por um valor base. Então, por exemplo, na nossa vida a gente sempre faz isso. Sou aluno do curso de engenharia e estou, digamos assim, eu tenho 3.000 horas já frequentadas no total de 3.600 horas, por exemplo, do meu curso. Então eu estou com 83%. Por que 83%? Porque eu vou dividir 3.000, a quantidade de horas que eu já tenho, por 3.600, que é a quantidade total, e acho 83,33%. Então, essa é a ideia de um valor por unidade. O valor por unidade é aquele que você divide um valor da grandeza por escolhe um valor base e diz: isso aqui vai ser a base para eu calcular o meu valor em, em percentual ou PU, tanto faz, né, com base nessa grandeza. É importante, o valor base tem sempre a mesma unidade que o valor da grandeza. Então isso é muito importante. Eu imagino que eu estou com uma caixa d'água que eu tenho uma altura de 10 metros. Desculpe, 10 metros seria muito exagerado, mas vamos supor que tem uma caixa d'água com altura de 2 metros. E aí eu estou com 1 metro de coluna d'água, né? Então se eu estou com 1 metro de coluna d'água, eu vou ter que dividir 1 metro de coluna d'água pelo metro total. Então, os dois são metros, né? Então, a gente tem que colocar na mesma unidade. Então, eu tenho 50% da minha caixa d'água cheia, né? Aí, quando a gente faz isso, a gente nota que o valor em PU fica sem dimensão, tá bom? No caso elétrico, a gente vai tomar como valor básico um valor sem ângulo. Então a gente sabe que, por exemplo, quando a gente está trabalhando com tensão, então a tensão ela tem o valor do módulo e do ângulo. Então, mas a gente não vai admitir, não vai trabalhar com ângulo quando for falar de valor base. Então, a base do meu sistema, mesmo que eu tenha uma tensão que tem um determinado ângulo em relação à referência, a base vai ser um valor de tensão nominal. Do mesmo jeito que eu tenho uma corrente base, que é um valor sem ângulo, tá bom?
Portanto, são utilizados apenas os módulos da grandeza para serem utilizados como valor base. Bom, no caso da nossa parte especificamente elétrica, então a gente tem quais são as grandezas envolvidas no circuito elétrico? Tensão, potência, corrente e impedância. Então eu tenho que escolher uma base para tensão, a partir da qual todas as tensões de sistemas vão se referir àquela base, uma potência aparente base, a partir do qual todas as potências vão também se referir a ela, uma corrente base, em que a corrente do circuito, todas as correntes que passarem vão se referir à corrente base, e a impedância base também. Ora, mas como essas quatro variáveis estão relacionadas entre si, então o que é que a gente vai fazer? A gente vai escolher duas dessas grandezas, foi escolhida a tensão base e a potência aparente base, para ser a referência, inclusive, para calcular a corrente base e a impedância base. Então, eu só preciso escolher essas duas. Essas duas aqui eu calculo a partir das duas escolhidas. E a partir daí a gente tem todos os circuitos calculados com o resto, com relação a essas quatro grandezas. Então, vamos para um circuito monofásico. Então, o cálculo de uma potência aparente é dado pela tensão vezes o conjugado da corrente. Então, veja que a tensão, então a potência que tem um certo ângulo θ é igual a uma tensão que tem um ângulo α multiplicado pela corrente que tem um ângulo menos β. Tá bom? Então, se eu dividir S que tem um ângulo θ por uma base S, eu vou ter a tensão que tem um ângulo α multiplicado pela corrente que tem um ângulo menos β, né? Veja que eu estou aqui já com conjugado, dividido pela potência base. Então fica, se eu disser que a potência aparente, que tem um ângulo θ, dividido pela potência base, é a minha potência PU. Então daqui eu venho para cá. A minha potência PU aqui, agora tem um ângulo θ. Veja, a base não tinha, mas agora o SPU, a potência aparente base, tem um ângulo θ. Então a potência aparente em PU com ângulo θ é igual a tensão com ângulo α dividido pela... Quem é a potência aparente base? É a tensão base multiplicada pela corrente base. Então, se eu dividir a tensão com ângulo α pela tensão base, eu tenho uma tensão em PU com ângulo α. Se eu dividir a corrente com ângulo menos β pela base de corrente, eu tenho a corrente em PU com ângulo menos β. Então veja que em PU ela vai aparecer os ângulos. A base não vai aparecer os ângulos. Então, nesse caso aqui, eu tenho que a potência aparente é igual a tensão em PU multiplicado pela corrente em PU conjugado. Essa potência aparente é dada pela potência ativa mais J vezes a potência reativa. Ora, se eu divido a potência aparente por uma base, eu vou dividir esses dois pela base também. P dividido pela base da potência, mais JQ dividido pela base da potência. Então fica S dividido pela base da potência é S, a potência aparente em PU, é igual a potência ativa em PU, mais J potência reativa em PU. O que é que significa isso? Que a potência ativa em PU é a potência real dividido pela potência aparente base. E a potência reativa em PU é a potência reativa do real dividido pela potência aparente base. O que é que eu quero mostrar com isso? É que a potência aparente base ela serve como base tanto para a potência aparente, quanto para a potência ativa, quanto para a potência reativa. Então é a mesma base.
as bases das potências são iguais, ok? E com relação à impedância? A impedância base vai ser igual, então, a tensão base dividida pela corrente base. Se eu sei que a corrente base, né, é igual a potência aparente base dividido pela tensão base, então quando eu colocar aqui, vai ficar S base dividido por V base, aqui tem a V base também, então esse V base daqui vai multiplicando para cima, então fica V base ao quadrado. Então a impedância base sempre é a tensão base ao quadrado dividido pela potência aparente base. Então, se eu for calcular a impedância, essa é a base da minha impedância. A minha impedância real vai ser igual a tensão dividido pela corrente. Então, se eu calcular a impedância em PU, vai ficar a impedância em PU vai ser igual a impedância real, V sobre I, ok? Dividido pela impedância base, que é a impedância base, V base sobre I base. Então, agora eu posso separar as coisas para a gente ficar vendo melhor. Se eu trabalhar com essa fração aqui, eu tenho V a tensão sobre tensão base dividido pela corrente sobre a corrente base. Então, isso significa dizer que minha impedância em PU é igual a V sobre V base, que é V a tensão em PU, dividido pela corrente base, que é a corrente em PU. Então, Z em PU é a mesma coisa de V em PU dividido por I em PU. Bem, então esse Z em PU, a impedância em PU é igual à impedância real dividido pela impedância base. Quem é a impedância real? R mais JX. Então isso aqui está genérico, ele pode ser R mais JX ou R menos JX. Então, se eu considerar uma reatância indutiva aqui, então eu posso, trabalhando nessa fração aqui, eu tenho R sobre Z base mais JX sobre Z base. Então, R sobre Z base dá a resistência em PU, X sobre Z base dá reatância em PU. A impedância em PU é a soma da resistência em PU mais J reatância em PU. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Que o Z base ele serviu como base tanto para calcular uma reatância em PU quanto para calcular a reatância em PU. Então, significa dizer que o Z base ele é igual à base que eu uso para resistência, a base que eu uso para reatância. Então, resumindo, temos uma base só para os cálculos da resistência, reatância e impedância em PU. Temos, ao mesmo tempo, uma só base de potência aparente para calcular a potência aparente em PU, a potência ativa em PU e a potência reativa em PU. Ok? Então vamos ver esse exemplo. Vamos supor que eu tenho aqui uma tensão que tem um valor de 100 com um ângulo de 0. Então está ligado a um resistor de 10 ohms, uma reatância indutiva de 8 ohms, 8J, tá vendo? Ou J8, tanto faz. E uma reatância capacitiva de menos J6. Como é que eu transformo isso aqui para PU? Primeiro vamos ver a impedância total. A impedância total ficaria 10 mais 8 menos J, 6. 8J menos J6. Seria então 10 mais 2J. Vamos deixar ela assim, porque nesse caso aqui eu vou ver a quantidade de PU de cada um desses termos. Mas, para efeito de cálculo da corrente, eu tenho que resolver primeiro isso aqui. Ficaria 10 mais 2J. 10 mais 2J, tá bom? Que é igual a, em polar, fica 10 com ângulo de 11,31 graus. Então, agora eu posso calcular minha corrente. A corrente seria a tensão, que é 100 com ângulo de 0, dividido pela impedância, que é 10, ângulo de 11,31 graus. Fica como 10
100 dividido por 10 dá 10. E esse ângulo 0 menos 11,31 dá menos 11,31. Então, esse é o valor da corrente. A potência aparente vai ser igual a 100, que é a tensão, 100 ângulo de 0, multiplicado por 10 ângulo de 11,31. Se lembra que isso aqui agora eu vou pegar esse sinal e modificar para mais. Por quê? Porque é o conjugado da corrente. Então fica 100 ângulo de 0 multiplicado por 10 ângulo de 11,31 vai dar 1000 com ângulo de 11,31. O que é? Qual é a unidade? Volt ampere. Isso daqui está em polar, na forma retangular eu tenho a potência ativa e a potência reativa. Então isso vai se transformar em 980 mais 196,11 J. Então isso aqui é a minha potência ativa e aqui é a minha potência reativa. Continuando, agora vamos calcular a impedância base para calcular a impedância em PU. A impedância base vai ser igual a tensão base ao quadrado dividido pela potência aparente base, que é a tensão base ao quadrado, 100 ao quadrado, dividido por 1000, que dá 10 ohms. Veja, a impedância aqui ela está sem ângulo, só está o valor numérico, né? Então, aí para calcular a corrente base, eu venho com a impedância, a potência base, que é igual a 1000 dividido por 100, que é a tensão base, então dá 10 amperes. Então eu tenho a impedância base, eu tenho a corrente base. Então agora eu posso calcular tudo, né? A tensão PU é igual à tensão real, que é 100 ângulo de 0, dividido pela tensão base, que é, então ficaria 0 PU. Agora apareceu o ângulo. A tensão está com o valor módulo de PU e o ângulo 0. A potência aparente PU é igual a tensão em PU, que é 1 e 0, ângulo de 0, multiplicado pela corrente PU. Quem é a corrente em PU? Aí eu preciso calcular. A corrente PU é a tensão em PU dividido pela impedância em PU. Antes, vamos calcular a impedância em PU. Eu coloco a impedância real, divido pela impedância base, que a gente já tinha calculado, que é essa aqui. Aí vai dar 10 dividido por 10 dá 1, 8 dividido por 10 dá 0,8 J e aqui menos 0,6 J. Resolvendo isso aqui dá 1 mais 0,2 J. 1 mais 0,2 J vai ser em polar 1,02 com um ângulo de 11,31. Agora eu posso pegar esse ZPU aqui, impedância em PU, colocar aqui no denominador e eu tenho a corrente em PU que é 0,98 com um ângulo de menos 11,31 PU. Ok? Ora, eu tenho isso aqui, agora eu coloco aqui para calcular a potência aparente. A potência aparente seria 1 com ângulo de 0, que é a tensão em PU, multiplicado pela corrente, que é 0,98, trago esse ângulo aqui negativo. O negativo desse aqui, como já estava negativo, fica positivo, 11,31. Então fica 0,98, isso aqui multiplicado por 1, vai de 0,98, um ângulo de 11,31 P1. Bom, então essa é a nossa potência aparente em PU. Desdobrando em componentes retangulares, eu descubro quanto é a minha potência ativa em PU e a potência reativa em PU. Aqui está meu circuito. Atenção, 1 PU, ângulo de 0, uma resistência de 1 PU, aqui está a resistência de 1 PU, e uma reatância indutiva de 0,8 PU, 0,8 JPU. E a minha reatância capacitiva de menos 0,6 JPU. Então está aqui o meu circuito e a minha corrente. Onde é que está a minha corrente? Aqui, corrente aqui, 0,98 e um ângulo de menos 11,31 PU. Aqui está representando a corrente. Então, esse meu circuito aqui está em PU, que é equivalente
ao circuito anterior. Tá bem? Agora vamos ver outro detalhe importante, relações de impedância. Vamos supor que eu tenha duas situações, um transformador, um lado tem um valor de tensão e o outro lado tem um valor de tensão diferente do primeiro. Então, o primário tem um valor de tensão, o secundário tem um valor de tensão diferente. Tá? Como a gente sabe que a impedância tem relação com a tensão, então, evidentemente, a impedância em PU aqui está relacionada à tensão de um lado. E a impedância em PU desse outro lado está relacionada à tensão desse lado. Então, como é que eu vou fazer para transformar uma tensão numa base em que ele foi calculado em uma tensão, agora eu vou calcular numa tensão diferente. Vamos ver as bases primeiro. A base de um lado, a base, quando se trata de uma tensão base 1, vamos chamar de tensão base 1, a impedância base 1, calculada com relação a essa tensão, vai ser tensão base 1 ao quadrado, como a gente já viu, dividido pela potência aparente base 1. Ao mesmo tempo, a impedância base 2 vai ser a tensão base 2 ao quadrado sobre a potência aparente base 2. Se eu dividir essa base aqui por essa, eu vou ter isso daqui, dividido por essa, e dividido ainda por esse aqui. Como ele vem invertido, ficou S base aqui em cima, S base 2 aqui em cima, S base 1 aqui, V base 1 ao quadrado aqui e V base 2 ao quadrado aqui. Juntando esses dois termos numa só fração das tensões e um só termo da fração das potências aparentes, eu tenho como resultado que, quando eu quero fazer uma transformação de base, a impedância base, referido a um determinado sistema que eu chamo de 1 aqui, vai ser a tensão base 1 dela, dividido pela tensão base 2 da outra, ao quadrado, multiplicado, veja que isso aqui está direto, multiplicado pela potência base 2, dividido pela potência base 1, multiplicado pela impedância base 2. Então, essa é a relação entre as bases. Agora, vamos ver a relação entre os PUs. Os PUs é o inverso das bases. Então, a impedância em PU é a impedância dividido pela impedância base 1. Impedância em PU 1, onde existe a tensão 1, e a potência 1, é igual a impedância dividido pela impedância base 1. A impedância base 2, a impedância PU do sistema 2, é igual a impedância dividido pela impedância base 2. Se eu dividir essa por essa, vai ficar impedância em PU1 dividido por impedância PU2, vai ser igual a Z dividido pela impedância base 1. Esse aqui vem invertido, então fica impedância base 2 dividido por Z. Corta esse Z com esse Z aqui, fica Z de base 2 sobre Z de base 1, multiplicado por Z de PU2. Então, vamos trazer isso aqui, ó, Z de base 2 dividido por Z de base 1. Então, quando eu faço isso, isso aqui vem para cá invertido. Então, ó, fica V de base 2 aqui, ó, sobre V de base 1, isso aqui ao quadrado, esse daqui S de base 1 sobre S de base 2. E continua Z de PU2. Então, significa dizer que a impedância em PU no sistema 1 vai ser inversamente proporcional. Olha, veja que é inversamente proporcional. Um aqui e um aqui, né? Inversamente proporcional à tensão dela ao quadrado, diretamente proporcional à tensão 2 ao quadrado, diretamente proporcional à potência aparente 1 dela própria e inversamente proporcional à potência aparente 2 da outra, multiplicado por Z de P2. Então, essa é a fórmula aqui que a gente vai usar quando uma determinada impedância tiver tido
ter sido calculada em PU numa tensão 2 e com a potência aparente 2, como é que eu vou calcular ela mesma referida a uma tensão base 1 e potência aparente base 1? Então é através dessa forma, ok? Então vamos falar agora do sistema em PU de circuitos trifásicos. Olha, no circuito trifásico eu tenho a tensão de linha e a tensão de fase. Veja, eu destaquei aqui para a gente mostrar. Fase A, fase B, fase C e neutro. Entre duas fases, então ela poderia ser entre A e B, entre B e C e entre A e C, tá bem? Todas elas se chamam VL. Eu estou supondo que o sistema está equilibrado. E VF seria a tensão de fase entre C e neutro. Aqui está a corrente de linha. Vamos assumir esse circuito aqui, ele vai ser redesenhado. A gente redesenha ele com uma só fase. É um circuito monofásico equivalente a circuito trifásico. Portanto, a minha potência aparente base vai ser a potência trifásica dividida por 3. É a potência só de um circuito equivalente, tá bom? E a tensão base, evidentemente, vai ser a tensão de fase. Bom, então, mas vamos ver como é que a gente calcula o restante aqui, com base no que a gente já conhece, né? A corrente base, então, é a potência aparente base sobre a tensão base. Essa potência aparente base é a potência aparente trifásica dividido por 3, dividido pela tensão. Aí, quem é a tensão base? Tensão de fase. Ora, se eu pego esse 3 aqui, esse 3 é raiz de 3 esse raiz de 3. Então, então ficaria igual a corrente. Então, a corrente base vai ser a potência trifásica total dividido por raiz de 3 vezes raiz de 3 vezes a tensão de fase. Quem é a raiz de 3 vezes a tensão de fase? A tensão de linha. Então, agora, a partir de agora, mesmo sabendo que a corrente base é calculada na base de uma potência monofásica e da tensão de fase, agora eu posso usar a expressão em que envolve a potência trifásica e a tensão de linha, que fica mais fácil para eu trabalhar, tá bom? Então a corrente base vai ser trabalhada com a potência total trifásica e a tensão de linha. Não vou trabalhar com a tensão de fase e a potência de uma só fase. Eu posso trabalhar com essa expressão aqui. Então, a corrente de base, geralmente essa potência aqui é dada, ou é dada em kVA ou é dada em MVA. Se ela for dada em kVA, você vai fazer o seguinte: a corrente base vai ser a potência aparente base dividido por raiz de 3 vezes a tensão em kV. Tá bom? E a corrente, e se você for trabalhar com ele com a potência em MVA, então você vai fazer MVA base multiplicado por 1000 dividido por raiz de 3 vezes kV. Então esse aqui vai ser o cálculo da minha corrente base, como vocês estão vendo aqui. Tá bom? Aqui já está a expressão em MVA e aqui está a expressão em kVA. Em MVA, quando se trata de corrente base, você tem que multiplicar por 1000. E a impedância? A impedância vai ser, a fórmula a gente já sabe, é a tensão base ao quadrado sobre a potência aparente base. Quem é a tensão base ao quadrado? VF. A gente sabe que é VF, que é a tensão da fase. Tensão de fase ao quadrado dividido pela potência unitária. Não é isso? Então, quem é essa tensão de fase ao quadrado? Vai ser tensão de linha sobre a raiz de 3. Isso aqui é numericamente igual a isso. O quadrado está aqui e esse trifásico sobre 3. Quando eu faço essa operação aqui, veja que esse raiz de 3 ao quadrado vai dar 3, corta com esse 3, então fica VL ao quadrado dividido pela potência trifásica. Novamente, a impedância, eu estou usando os valores de linha e valor de potência trifásica. Tá bom? Eu não estou mais usando potência de uma linha e a tensão de fase não. Eu já posso usar a tensão de linha e a tensão trifásica total. Bem, então novamente
Se essa potência aparente, então temos duas escolhas, às vezes até a potência aparente é dada em kVA, às vezes ela vem dada em MVA. Se for dada em kVA, você vai fazer o contrário do que está aqui na corrente. Olha. Você vai pegar a potência, a tensão base em kV ao quadrado e multiplicar por 1000, tá bom? E dividir pelo que é a kVA base. Se ele for dado em MVA, não precisa multiplicar por 1000, fica kV base ao quadrado sobre MVA base. Veja que é o contrário aqui, ó. Esses dois aqui estão ao contrário, tá bom? Então, vamos ver um exemplo aqui. Vamos obter os valores das impedâncias IPU para a base. Eu estabeleço uma base de 30 MVA, que é a base total, né? E a tensão base, isso aqui é a tensão de linha, 13,8. Ele está referido a esse sistema. Eu tenho um gerador, o gerador é de 30 MVA, a tensão é 3,8 kV e a reatância síncrona desse gerador é 1 PU. Tem um transformador que é de 35 MVA, veja, a potência é diferente. No lado primário é 13,2 e no lado secundário 115 kV. A reatância dele é 0,15 PU. Ele já foi dado aqui em PU, tá bom? Na linha não foi dado em PU não, foi dado em ohms. 30 ohms. E tem outro transformador que tem o primário de 120 volts e no secundário 12,5 kV. 120 kV, 12,5 kV. A reatância dele já está dada em PU em relação a isso aqui, 0,10 PU. E finalmente eu tenho um grande motor que é um motor de 10 MVA, a tensão é 12,5 kV e a reatância dele é 1 PU. Vamos trabalhar então, nesse caso. A reatância do primeiro transformador, ela foi calculada com base no... eu posso trabalhar tanto no primário quanto no secundário, né? É 0,15, se for referida ao primário, é essa tensão de 3,2 e essa potência. Se for referida ao secundário, é essa tensão de 115 kV e essa potência de 35 MVA. Então, vamos trabalhar no primário. Então, eu vou fazer a transformação das reatâncias em PU. Antes a reatância era 0,15 PU aqui. Então, aí a nova reatância calculada com base em 3,8. Antes ele estava calculado em 3,2. Então, eu coloco 3,2, que era o antigo, 3,2 aqui. Coloco 3,8, que é o novo, referido a essa daqui. Coloco os 30 MVA, que é o novo, dividido pelos 35, que é o antigo, e que foi calculado. Faço essa operação da 0,12 JPU. Então, pronto, agora essa reatância desse transformador é 0,12 JPU, referido à tensão de 13,8 kV e 30 MVA, tá bom? Agora, para o caso da linha, eu tenho que calcular uma impedância base, para que eu possa dividir esse 30 aqui pela impedância base, né? Transformar através da impedância base, ou exatamente, pela impedância base. Mas para calcular a impedância base, eu tenho que ter o kVA base, o kV base ao quadrado dividido por MVA base. Ok? Veja que aqui não precisa de 1000 porque ele está em MVA. Como é que eu calculo esse kV base no caso da linha de transmissão? Eu vou pegar esse 3,8 e referir para cá. Então eu pego 3,8, multiplico pela relação de tensão, 115 por 103,2, dá 120,22 kV. Então a tensão base agora desse local aqui vai ser 120,22, tá bom? Então, agora eu posso pegar esse 120,22, colocar aqui e dividir por 30 MVA, que é a potência aparente base. 120,22 ao quadrado dividido por 30 dá 481,81 ohms. Então, essa é a impedância base da linha de transmissão
com a tensão refletida de 13,8 para o secundário e a potência de 30 MVA. Agora eu posso calcular a reatância da linha. Antes a reatância da linha era 30 ohms, dividido pela impedância básica, que é 481,81, dá 0,0622J. Pronto, está aqui. Vamos trabalhar no transformador. O transformador ele também está dado em PU, só que ele foi dado em relação à tensão de 120 kV do primário, 30 MVA no secundário, ou 12,5 kV no secundário, 30 MVA de potência. Então, a nova reatância que eu vou ter que me referir vai ser com essa tensão que já vem daqui. Qual é essa tensão? 120,2, tá bom? Deixei aqui para gente, na verdade eu simplifiquei, 120,2. Então a nossa nova reatância desse transformador vai ser igual a 120, que é a prova dele, dividido pelo 120,2, que é agora a nova tensão base. Só que ele tem a potência aparente igual a da base, então fica 30 por 30, multiplicado por 0,1. Então dá o próprio 0,1, eu simplifiquei aqui para não complicar muito. Então fica 0,1 mesmo. Vamos para o motor. O motor eu preciso pegar essa tensão base aqui, que era 120,20. Novamente eu coloquei 120,22, que eu já aproveitei esse valor aqui. Multiplicado pela relação de espiras, que é 12,5 de um lado e 120 do outro. Então 12,5 dividido por 120 dividido vezes 120,22, que dá 12,52. Então essa tensão base aqui no lado do motor dá 12,52 kV. Agora a reatância do motor em PU vai ser 12,5. Ele está dado em PU, então ele vai pegar as tensões, eu estou considerando os dois iguais ao quadrado, tá bom? Para simplificar. E a nova potência, que é 30, dividido pela potência dele, que é 10, multiplicado por 1, então dá 3J. E com relação à tensão, a tensão em PU do motor 1 vai ser 12,5, que é a tensão dele, dividido por 12,52, que é a tensão base aqui, dá 0,9984. Então, finalmente, eu tenho o diagrama de impedância em PU aqui, que é o diagrama unifilar em PU. A tensão no motor 1 PU, a reatância síncrona do motor de 1 PUJ, tá bom? Eu não mexi porque ele está na mesma potência base e tensão base. Aqui está a reatância da linha do transformador 1. Aqui da linha. Que é 0,62. Então eu quero que vocês consertem aqui que só faltou o 0,10 aqui, ó. Aqui ficou faltando 0,10 desse desenho, né? Eu não vou perder tempo, mas é só vocês acompanharem aqui. Aqui da reatância síncrona do gerador, aqui está a reatância do transformador 1, a reatância da linha. Só faltou desenhar essa aqui, reatância desse transformador. E aí vocês colocam aí 0,10 também aqui. E finalmente a reatância do motor, que é 3. Vendo? 3 aqui. E a tensão, toda vez escapa, a tensão seria 0,9984 PU. Ok, pessoal, então, muito obrigado. Eu espero ter contribuído com mais essa videoaula para a disseminação do conhecimento da engenharia. Muito obrigado.